Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, capítulo meia dúzia de Hebreus. Nós vamos iniciar a leitura, irmãos, no versículo 11 do capítulo 5, isto porque o capítulo 6 complementa o que está escrito no 5. Iniciaremos versículo 11 do capítulo anterior, capítulo 5, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda alimenta-se de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós,
os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Queridos irmãos, é o que veio avante de nós lermos, esperando que desta leitura o Senhor nos traga alguma edificação pela virtude do Espírito Santo que até aqui nos tem guiado, e queremos e esperamos que o Senhor nos leve por Ele, guiados até o fim. Mas havia aqui, irmãos, uma preocupação do apóstolo que escreveu esta carta aos Hebreus, por causa da maneira como o povo se prendia, mesmo já pela tradição da lei de Moisés. Eles sempre traziam os resquícios do passado, querendo sempre usar como meios para firmar a fé ou para incrementar o caminho da justiça deixado pelo Senhor. Então, por conta disso, buscavam sempre fundamentarem-se no conhecimento que eles tinham do passado. E o apóstolo faz então esta carta, que é um grande esclarecimento para todos, mostrando que não havia necessidade de o povo se voltar aos princípios rudimentares de conhecimento para a salvação, uma vez já chamados, havendo crido e fazendo parte do povo que Deus resgatou do pecado. Agora, o único caminho, ou seja, as atitudes daqui para frente, deveriam ser somente em servir a Deus, procurando agradá-lo e conhecer melhor a sua vontade, e deixar para trás os princípios que não edificavam. Então ele falava aqui, irmãos, como nós começamos a leitura no capítulo anterior, justamente porque Paulo estava exortando, ou melhor, o apóstolo, não sabemos se é Paulo, exortando aqueles irmãos o cuidado que deviam ter. Ele falava assim que Jesus era o sumo sacerdote chamado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, a ordem do sacerdócio do Senhor. Não era a ordem levítica, mas era sim a ordem deixada por Deus através de Melquisedeque, que não teve princípio de dias e nem fim. De modo que este sacerdócio do Senhor se tornou para sempre, perpétuo. E agora ele dizia: temos muito que dizer sobre isto, de difícil interpretação. Isto porque vocês, falando com ele, se fizeram negligentes para ouvir, não tiveram interesse em conhecer as origens do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês também já deviam ter sido considerados como mestres, pelo tempo que vocês já são crentes há muito tempo, mas ainda torna-se necessário ensiná-los, e ensinar justamente os primeiros rudimentos outra vez, ou seja, voltar toda a nossa lição do começo, porque vocês não foram atenciosos, foram negligentes. E vocês, então, por conta disso, são como criança que necessita de leite para poder crescer. O alimento da criancinha não pode ser igual ao alimento de um adulto, que come e se alimenta de alimento sólido. Então ele fala: vocês estão nesta condição, voltaram lá atrás, estão perdendo o vosso tempo em coisas rudimentares, em princípios que já foram passados, já coisas que sucederam, e não há mais interesse em vocês se dedicarem a isto, porque aquele que se alimenta destas coisas é menino.
Mas o mantimento sólido, ou seja, aquilo que o apóstolo passava a eles, era para aqueles que queriam ser perfeitos, e pelo costume que eles já tinham de se alimentar da palavra de Deus, eles iam então alcançando conhecimento para discernir tanto o bem quanto o mal, enquanto os outros estavam lá no começo. Mas aqueles que estavam se dedicando em agradar a Deus, em orar, em procurar conhecer a vontade de Deus, iam recebendo de Deus o discernimento, ou seja, o conhecimento para saber o que era bom e o que era mal. Era isto que o apóstolo insistia com eles. Então falava-se, deixando então estes rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando este começo, vamos prosseguir até a perfeição, não mais ficar lançando aí um novo fundamento de arrependimento de obras mortas, isso aí tudo já passou, e de fé em Deus, e a doutrina dos batismos. Vejam, irmãos, que já haviam discussões e diferenças entre rituais de batismos entre eles, por isso que o apóstolo aqui falava que eles não tinham que ficar perdendo tempo se dedicando a isto, doutrina dos batismos, e também da imposição de mãos, que eram atos que eram usados conforme a necessidade que o povo tinha. E nem também falar da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, porque a ressurreição dos mortos já está definido e juízo eterno também vai acontecer. Então não há que se preocupar. O que há que se preocupar é de manter a vida hoje na graça e também se livrar das condenações do pecado, para que o juízo eterno não nos pegue e nos condene. E dizia, nós faremos isso se Deus permitir. E aqui ele apresenta o argumento dele, dizendo, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, como vocês foram lá no começo, e provaram o dom celestial quando vocês creram, porque quando vocês foram iluminados, vocês creram porque o dom de Deus apareceu em vocês. E vocês acabaram sendo participantes do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu lá atrás. E vocês provaram a boa palavra de Deus. Vocês mesmos são testemunhas. E as virtudes do século futuro também vocês provaram. Agora alguns de vocês, falando com eles, recaíram. Então é possível que vocês sejam outra vez renovados para arrependimento. Fica difícil. Porque assim quanto a estas pessoas, vocês estão outra vez crucificando o Filho do Senhor Deus e expondo ele ao vitupério. Então não se perca tempo com os princípios que já foram superados. Já aprendemos, já provamos que estamos na graça, já recebemos o dom do Espírito Santo, já temos em nós a certeza da vida eterna. Então agora nós devemos de estar dentro do que ele faz aqui, um pequeno esclarecimento assim. Por quê? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre elas, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Esta terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, é a nossa vida, irmãos, o nosso viver na graça do Filho de Deus, que recebemos sempre do Senhor a chuva, ou seja, temporã e serôdia, que alimenta e que enriquece o nosso coração, o nosso viver, para produzir aquilo que é bom e receber a bênção de Deus. Então este que é o nosso interesse hoje, irmãos, que sobre nós caia sempre esta chuva que vem dos céus, que são as bênçãos espirituais na nossa vida, que é a nossa terra, e nós produzamos então aquilo que é bom e agradável para a perfeita vontade de Deus. Fazendo isto, sobre nós estarão as bênçãos de Deus. Então pregar para a irmandade que Deus vai abençoar é muito bom, e todos nós gostamos de ouvir. Quem é que não quer ser abençoado por Deus? Quem é que não quer ser bendito de Deus em todo o seu viver? Todos nós.
Até o pecador e o ímpio também quer. Não pense que o ímpio não quer ser abençoado por Deus, ele também quer, mas ele quer ser abençoado por Deus vivendo impiamente ou no pecado. Agora, no nosso caso, nós somos uma terra que foi lavrada por Deus. O que é lavrar uma terra? Irmãos, a terra naturalmente, para que ela seja aproveitada para determinada semeadura, ela tem que ser preparada para aquilo, tem que ser lavrada. O Senhor Deus deu ao profeta Isaías, irmãos, uma lamentação, como Deus lamentando. Isaías escreveu assim: o meu amigo, ele preparou uma terra, um lugar de outeiros, de pequenos montes, limpou das pedras que tinha, preparou a terra, fez lá uma cerca em volta, uma sebe é uma cerca, fez valados, são regos para a água correr e umedecer as plantas, fez também uma torre no meio dela para ser vigiada, e plantou das melhores vides, ou seja, as melhores sementes das uvas mais perfeitas que havia, melhores, semeou. Mas quando ele foi colher, não deu uva que comesse, eram uvas bravas. E Deus lamentava e dizia: o que tinha que fazer em vocês que eu não tenha feito para poder colher o que eu estou colhendo hoje? Eu esperava de colher de vocês uvas que fossem saborosas, mas eu estou colhendo uvas que são ruins, estraga a boca daquele que come. Por quê? Porque vocês não corresponderam com aquilo que eu fiz. Então o que quer dizer? Deus lavrou a terra, preparou, tirou as pedras, cercou, fez uma torre, enfim, preparou tudo e semeou as melhores sementes. E não aconteceu o que esperava. Hoje, irmãos, aqui também é a mesma coisa. A terra que é lavrada por Deus e recebe a chuva, essa recebe a bênção de Deus. Ora, como é que Deus lavra a terra, irmãos? Tirando aquilo que não é para ficar. Irmãos, imaginam, por exemplo, a uva, as terras de melhores condições, inclusive o lugar que seja de melhor condição climática, é onde produz melhor. Mas tem que tirar aquilo que impede. Tem tanta coisa que, se deixar, impede a planta de crescer e ela não produz. Então o trabalho grande é lavrar, é tirar, é arar a terra, remover, irmãos. Tira aquilo que está no fundo, que não presta, limpa, para depois produzir. Este trabalho a palavra de Deus faz em nossa vida todas as vezes que nós ouvimos a palavra. E fazendo isto, qual é o próximo passo? É receber então a semeadura de Deus também pela palavra, e depois sermos abençoados por eles. E como disse, todo mundo quer ser abençoado, mas se quisermos a bênção de Deus, temos que deixar Ele lavrar a nossa terra, temos que deixar Ele nos limpar daquilo que impede o crescimento daquilo que é dele. E era essa a preocupação do apóstolo, porque eles estavam se voltando lá no começo. Ao invés de preocupar-se em conservar a terra lavrada, porque a terra depois de lavrada não é tudo, irmão. Não vamos pensar que depois que lavrou a terra, preparou, limpou, plantou, agora acabou a missão, a natureza vai fazer crescer. Não é bem deste jeito, porque de fato a natureza faz crescer o que se plantou, mas também a própria natureza faz crescer aquilo que não se plantou. A praga também cresce, ninguém planta praga, mas ela aparece, é só molhar a terra. Os irmãos veem um lugar seco, se começar a molhar, daqui a uns dias fica verdinho. Por quê? Ninguém plantou nada, mas já estava ali na terra, naturalmente, a erva daninha, a erva que não serve para nada, mas já estava ali. Veio a umidade, veio a bênção, ela também cresceu. E o Senhor manda a palavra para nós, irmãos, para que nós entendamos que uma vez lavrada a nossa terra, nós devemos de agora nos dedicar para que cresça somente o que vem de Deus.
E não mais voltar lá para trás e começar a discutir o começo da fé, porque era assim, tem que ser assim, tem que batizar desse jeito, tem que fazer. Nada disso, irmãos, isso passou. Você já não está batizado? Não crê que o batismo que participaste te fez com que ressuscitasse uma nova criatura, e agora você vive uma vida nova? É suficiente. Agora pegue, deixa o Senhor lavrar a tua terra, tira a pedra, tira cisco, tira raízes, matar insetos, limpar das coisas malignas e matar a praga. Você vai produzir e vai ser abençoado por Deus. Bendito seja o Senhor. Mas então, e a outra terra que não é cuidada, que foi lavrada, mas produz espinhos e abrolhos? Quem que planta espinho, irmãos? Ninguém, nasce sozinho, está perto da maldição, e o fim é ser queimado. Quem é que quer que a sua vida seja queimada? Paulo mesmo escreveu, irmãos, daqueles que edificam aquilo que é, aquele que edificar ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vem, mas a sua obra não queima. Mas aquele que constrói com madeira, feno e palha, a obra, o fogo vai declarar a obra e vai sofrer detrimento. Ou seja, o fogo vem, as aflições vêm, as tentações chegam e a obra se queima, acaba, e o crente fica aí nos primeiros rudimentos. Mas aquele que está edificando na fé, com as virtudes de Deus, vem a prova, vem a aflição, vem o fogo, vem a tempestade, vem o que vier, passou aquilo, ele está firme na fé e na graça do Senhor. Por isso eu dizia, o fim é ser queimado. Mas o apóstolo diz então para aqueles irmãos: mas de vocês, irmãos amados, nós esperamos coisas melhores. Não estamos esperando produzir espinho e outras coisas, não. Coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim nós falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho. Ou pensamos que o nosso sacrifício, como agora, por exemplo, viemos aqui, levantamos cedo, tem irmãos que vêm até de longe, outros por este mundo afora aí ouvindo a palavra de Deus. Por que este trabalho, essa dedicação? Porque quer que o Senhor receba o pequeno esforço que está fazendo para produzir alguma coisa boa na obra. Então diz, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. O que fizeste hoje em vir ouvir a palavra de Deus, Deus não é injusto para esquecer disto, não. Ele te retribui por isto, retribui também pelos trabalhos da vossa fé e da vossa caridade, servindo ao Senhor. Mas dizia, mas desejamos de cada um de vós que mostre o mesmo cuidado, não só hoje, neste domingo, até o fim, para a completa certeza da esperança. Olha, irmãos, esta palavra é muito profunda, que fala da nossa salvação. Eu sei que é ruim de ouvir, porque as pessoas ouvem isso aqui e dá a impressão que não é o que gostaria de ouvir. Mas bem-aventurada a terra que produzir frutos para a honra e glória do nome de Deus. Recebe a bênção de Deus. Então quem veio aqui hoje com esta intenção de produzir frutos para a honra e glória do santo nome de Deus, saiam daqui nesta manhã abençoados por Deus. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, nós estamos hoje diante de uma dificuldade muito grande por causa da nossa forma de viver. Mas Deus nos ajuda, e o que Ele quer fazer nesta manhã é ajudar, porque diz a palavra, e o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Ninguém é forte, ninguém é perfeito, ninguém está em plena condição de desenvolver, irmãos, servir a Deus por si próprio, mas o Espírito Santo nos ajuda. Por isto que não se pode perder a comunhão do Espírito Santo.
Pois a pessoa, quando perde esta comunhão, perde o ligamento, ficou afastado. É como uma lâmpada, está tudo arrumadinho, mas o fio está cortado, então ela nunca acende. Mas pela palavra de Deus, o Senhor nos dá graça nesta manhã, de sabermos que Ele continua trabalhando em limpeza da nossa terra. Limpa-nos da malícia, limpa-nos da inveja, do ciúme, da cobiça, da contenda, do ódio, dos maus olhares, das meditações perversas. Tudo isso são pragas que na terra boa crescem muito rápido, irmãos. Maldade, quantas coisas que você faz que não são corretas, sabendo que não se deve fazer, mas fazemos. É um erro, estamos errando, é uma praga que está ali. Então, o que se deve fazer? Pedir a Deus que ajude nas nossas fraquezas, nos mínimos detalhes no nosso viver, nos nossos compromissos, na nossa fala, falar sempre a verdade uns para com os outros, andar em sinceridade e na pureza, marido sincero com a mulher, mulher sincera com o marido, pais e filhos andando sinceramente diante de Deus, falando sempre a verdade, longe de enganar, longe de mentir, porque mentira é pecado diante de Deus, e a mentira faz parte do viver do ser humano, mas do homem de Deus, da mulher de Deus, nunca deve fazer parte. Por quê? Porque isto é praga na terra, e faz a produção minguar, faz a virtude de Deus acabar. Então a pessoa é crente, congrega 10, 20, 30, 40 anos na graça, mas é minguado e não produz nada. Vem um vento, derruba as folhas, o sol esquenta, murcha. Por quê? Porque não tem vida, está sempre definhando. Por que está definhando? Porque tem praga nas raízes, tem praga no caule, tem praga nas folhas. Bendito seja o Senhor, não tem saúde suficiente, porque a terra está contaminada. Mas na nossa comunhão nesta manhã, queira Deus nos descontaminar de todo o mal e nos fazer produzir frutos para a honra e glória de Deus, para que a bênção da palavra se cumpra nesta manhã sobre cada um de nós. Aceitemos esta proposta do Senhor que nos faz de receber a palavra e dizer: Senhor, limpa minha mente, meu coração, os meus olhos, as minhas mãos, as minhas palavras, Senhor. Seremos abençoados por Ele. De outra maneira, irmãos, seremos crentes lá dos primeiros rudimentos, sempre murchos, não produz nada. Vem uma estação de produção, não produz. Lembra que Davi escreveu no Salmo 1: os justos, irmãos, são como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e produz na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A Irmandade quer prosperar na graça, em tudo quanto fizer. A receita está sendo dada nesta manhã, irmãos. Se sairmos daqui hoje purificados, com a nossa vida limpa pela palavra, vai haver bênção abundante na nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração.